professor René Luciano, professor de História. Estaremos com vocês nessa aula, na medida certa, sobre Brasil, a construção da República. Então nós estaremos falando sobre a Primeira República, a República Velha, que, como nós podemos perceber aqui, ela vai de 1889 até 1930. Essa é a Primeira República do Brasil, né? Desde a proclamação no 15 de novembro de 89. Importante pensar também que ela é subdividida em dois momentos. A República Velha é dividida na República da Espada, que é o primeiro momento, e o segundo momento, República Oligárquica, que nós estaremos falando um pouco mais à frente, principalmente nesse primeiro momento aí, a República da Espada. Sobre a República da Espada, uma definição que nós podemos dar aqui, que tem essa temporalidade aí de aproximadamente 5 anos. Ela tem esse nome porque é um período em que os primeiros presidentes, Marechal Deodoro da Fonseca e Marechal Floriano Peixoto, eram militares. Então, nessa condição de militar, fez com que esse primeiro período ficasse comumente conhecido na história como República da Espada. Okay? Estaremos abordando principalmente aqui o governo de Marechal Deodoro da Fonseca, o nosso primeiro presidente. Então, Marechal Deodoro, ele foi o nosso primeiro presidente da República. O seu governo, ele é dividido em dois momentos. Primeiro, o governo provisório, de 1889 até 1891, e o segundo momento aqui, o governo constitucional de 1891, né, durando pouco tempo. Nesse primeiro momento, o primeiro governo, o governo provisório, Deodoro da Fonseca se destacou nos seguintes aspectos. Primeiro, as províncias durante o período do Império se transformaram em estados da República. O Estado agora passa a ser laico, ou seja, sem religião oficial. Também houve a grande naturalização. Todos aqueles estrangeiros que moravam no Brasil, eles foram naturalizados brasileiros. Houve também a nomeação de interventores estatais, parecido com o que nós temos hoje como governadores, só que diretamente escolhidos pelo presidente da República. Também houve a adoção de uma nova bandeira. Observe aqui comigo como era a bandeira do Império. A bandeira do Império era dessa forma. Depois, na proclamação da República, a bandeira ficou desta maneira, apenas por 4 dias, sendo substituída pela atual bandeira que nós assim temos até hoje. Além disto, foi instituída a nova Constituinte, no intuito da elaboração da nova Constituição e assim ser colocado a segunda parte do governo, que é o governo constitucional. Ainda durante esse período de Deodoro da Fonseca, houve uma crise econômica conhecida como crise do encilhamento. Encilhar seria colocar as selas no cavalo, preparar o cavalo para a montagem. Esse era o grande objetivo de Rui Barbosa. Rui Barbosa, ministro da Fazenda, ele queria preparar o Brasil para a industrialização. E como é que ele fez? Ele liberou créditos bancários, emissões de papel moeda, só que emitiu mais do que era necessário. E assim houve a desvalorização do R$1.000, que era a moeda da época. Também foram feitas a partir disto empresas fantasmas, houve a especulação na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro principalmente, e assim se espalhou uma crise generalizada na economia brasileira a partir desse incentivo, dessa tentativa de incentivo à industrialização. Também é bom destacar no governo Deodoro da Fonseca que no seu governo constitucional, que foi pouco tempo, né, ele adotou o federalismo, ou seja, a autonomia dos estados, 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, substituindo antigamente que eram 4 poderes no período imperial. E algo importante que vocês podem perceber aí é o legislativo bicameral. O que significa isso? Tem 2 câmaras, a Câmara o Senado, né, e também a Câmara dos Deputados, a Câmara Alta e a Câmara Baixa. O voto aberto e ilimitado aos homens maiores de 21 anos de idade, e destaque para voto aberto, o que fez com que, na realidade, mais à frente,
fosse feito o que nós chamamos de coronelismo, voto de cabresto, porque você tinha que declarar o seu voto. Senado temporário, ou seja, o Senado agora não era mais vitalício, mas era temporário. E a República Presidencialista, onde o presidente é chefe do Estado, chefe de Estado e ao mesmo tempo chefe de governo, diferente, por exemplo, da Inglaterra, que é uma república parlamentarista na época. E Deodoro da Fonseca, o seu governo, ele se desgasta, principalmente porque ele declara estado de sítio, fecha o Congresso, prende alguns políticos opositores. Há uma reação, então, na sociedade, setores da sociedade, militares, políticos, né, devido a essas medidas de Deodoro da Fonseca, inclusive os próprios militares que o apoiaram, agora ele perdeu esse apoio, né? Então, com o agravamento da crise econômica, greve de ferroviários e ameaça da Marinha bombardear a capital, na época, Rio de Janeiro, Deodoro da Fonseca teve que renunciar em 1891, assumindo a presidência o seu vice, que era o Marechal Floriano Peixoto, que estaremos falando acerca deste governo no próximo vídeo, tá bom? Valeu, galera, um abraço, conteúdo na medida certa.